Então, agora nós vamos falar de ligação covalente. Só para recapitular, dois metais, um metal que quer perder elétrons e um metal que quer receber elétrons, ambos, um perde, outro ganha, a gente vai ter uma ligação iônica. Só para relembrar, tá? Metal com a metal, um perde, vai ficar mais. O outro ganha, vai ficar menos. Então, a gente vai ter uma ligação iônica. Ops, espera só um instantinho. Então, agora, o assunto mudou, tá certo? Porque a gente não vai ter um de caráter metálico com outro de caráter ametálico, não. Vamos ter agora dois elementos de caráter ametálico. Um ametal mais outro ametal. Olha o que vai acontecer. Quando estava um querendo dar elétron, o outro querendo receber elétron, ficou fácil. Um deu elétron, o outro recebeu, e aí virou um cátion e um ânion. Mas acontece agora uma coisa diferente. Dois ametais são dois elementos eletronegativos e os dois querem elétrons. Eu vou representar aqui um ametal típico. Ele vai ter 7 elétrons na última camada. Aqui, ó. Vou desenhar esse aqui. E vou desenhar o outro com elétrons de cor diferente. Só para ser didática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Considera aqui comigo, gente. Olha só. Esse aqui, ele quer ganhar um elétron para ficar com 8. Esse aqui também quer ganhar um elétron para ficar com 8. Esse ametal, eu vou desenhar esse ametal azul aqui, ó. Esse ametal está de olho nesse elétron, dando bobeira. Olha, desemparelhado, está dando bobeira. Ele quer ele para si. E esse ametal está de olho nesse elétron. Um está de olho no elétron do outro. E ambos atraem elétrons. Os dois são ametais. Os dois atraem elétrons. Atraem elétrons. Por que eles atraem elétrons? Eles são elementos pequenininhos, ok? Eles são pequenos. Atraem muito elétrons porque o elétron que está ali do lado está perto desse núcleo também, e esse elétron está perto do outro. Então, eles têm um campo magnético aqui, um campo elétrico, e ambos conseguem atrair com mais força o elétron do vizinho. Eles têm essa tendência em atrair elétrons. Então, veja bem, esse aqui, esse elétron, ele está sendo atraído por esse. E esse elétron aqui está sendo atraído pelo outro. O que vai acontecer? Um atrai o outro também, um atrai o outro também, um atrai o outro também. No final, a gente tem uma ligação covalente, ok? Eu vou representar ambos agora com a mesma caneta, porque me dá um trabalho danado mudar a cor da caneta. Então, a gente tem aqui um compartilhamento de elétrons, onde o elemento A e o outro elemento A aqui, que eu também representei um outro ametal, tá? Elemento A não existe, é só uma representação. Eles vão compartilhar esses elétrons aqui, olha. Esse elétron agora vai ser desse e desse também. Esses dois elétrons aqui que eu circulei, eles são dos dois átomos agora. É um compartilhamento, ok? Compartilhamento de elétrons. É a ligação covalente. E se está compartilhado, eles estão ligados ali, ok? Não é igual a ligação iônica que perdeu e agora não quer nem saber mais daquele elétron. Não. Esse agora está ligado. Toda vez que você vê um compartilhamento de elétrons, você vai imaginar que esse balãozinho unindo dois elétrons aqui, a gente pode representar, desculpa, vou representar aqui, ó. Estou querendo escrever metal. A gente pode representar eles com um tracinho. Então, quando você vê um elemento ligado no outro por um tracinho, você vai imaginar que esse tracinho, você vai usar uma visão de raio-x. Você vai forçar bem ali e falar, gente, esse tracinho aqui nada mais é do que isso aqui, olha, dois elétrons sendo compartilhados. Entendeu? Toda vez que você vê um tracinho desse, você vai pensar que tem um elétron aqui sendo compartilhado.
Ah, professora, mas eu já vi 2 tracinhos assim, olha. Ah, que legal. Então, quando você vê 2 tracinhos assim, você vai imaginar que são 2 elétrons sendo compartilhados aqui, 2 elétrons sendo compartilhados aqui. Chamado de ligação dupla. E quando você vê 3 tracinhos, você vai imaginar que são, cada um desses tracinhos, 2 elétrons sendo compartilhados. E é uma ligação chamada ligação tripla. Vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? Então, moral da história. A ligação covalente ocorre compartilhamento de elétrons. Ela ocorre entre 2 ametais. Vou explicar melhor. 2 elementos com caráter ametálico. 2 elementos eletronegativos, ok? Um está atraindo elétron, o outro está atraindo também. 2 elementos que estão atraindo elétrons. Então, como os 2 estão atraindo elétrons, ninguém está dando elétron para ninguém. Eu não vou te dar, não. Eu vou querer também, né? Um dá para o outro elétron, o outro dá também, na verdade, um toma do outro, né? Eles ficam tomando elétrons um do outro. Então, ocorre um compartilhamento de elétrons. Um atrai o elétron do outro o tempo todo. Ocorre, então, um compartilhamento. E a gente pode representar esse compartilhamento tanto com essa nuvenzinha aqui, circulando os 2 elementos. Tem uma outra forma que eu vou te mostrar daqui a pouco. Quanto um tracinho. Esse simples tracinho, ele também pode representar um compartilhamento de elétrons. E pode ser uma ligação simples, dupla ou tripla. Aqui é uma ligação dupla. Aqui é uma ligação tripla. Eu organizei isso melhor nos slides mais para frente. Deixa eu te mostrar. Ô, gente, tinha um negócio aqui, hein? Desenhei em cima. Bom. Eu vou pegar essa imagem aqui, pessoal. Só um instantinho. Depois eu represento essa imagem para vocês. Ela é muito relevante. Eu queria te mostrar que os elementos... Ah, vou pegar agora. Peraí. Vou apagar isso aqui. Já está gravado mesmo, vocês sabem do que eu estou falando. E vai ter um slide organizado ali. Diferente dos gases nobres, que a gente encontra só um elemento, aqui, quando a gente encontra uma substância que tem ligação covalente, a gente encontra moléculas. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cloro. Cloro é Cl2. Um cloro, ele tem 7 elétrons na última camada e o outro cloro também tem 7 elétrons, quando neutro. Então, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar. Vão ficar assim, ó, cloro ligado num cloro. Aí eu vou ter 2 elementos, 2 átomos que estão combinando, ok? Aqui, ó, estão compartilhando elétrons. Um cloro ligado no outro cloro. É por isso que quando a gente representa um cloro gasoso, não estou falando que aqui dentro só tem cloro Cl, não. Ali dentro eu tenho Cl2, olha. Cl2. É um cloro e outro cloro. Um cloro e outro cloro. São moléculas de cloro. É assim que a gente encontra o cloro na natureza. Você não vai encontrar, igual um gás nobre, um cloro sozinho. Você vai encontrar Cl2, uma molécula de cloro. Um cloro e um cloro ligado com cloro numa ligação simples, uma ligação covalente, uma ligação em que tem compartilhamento de elétrons. Então, nossa, está muito rápida essa imagem, mas eu só quis mostrar para vocês que quando a gente pensa em orbitais, isso aqui é uma representação segundo a estrutura de Lewis, né? Olha Lewis aqui. Isso aqui é um S. Isso aqui é uma representação de Lewis. Isso aqui é uma outra representação que eu vou mostrar para vocês, de ligação química. Mas, na prática, a gente tem que pensar que os elementos, eles têm orbitais. O hidrogênio, por exemplo, ele tem um orbital 1s1, aqui outro 1s1, e o orbital s ele é esférico. Só que aqui eu tenho um elétron desemparelhado. E aqui eu tenho outro elétron desemparelhado. Quando eles se aproximarem, eles vão se ligar e o compartilhamento se dá igual aqui, olha. Tá vendo?
eles compartilham os elétrons. Aquele elétron que era só de um passa a ser compartilhado pelos dois. Essa imagem está muito rápida. Mas depois disso aqui, olha, eles vão ficar assim, olha. Isso aqui é um orbital molecular. Orbital molecular. Eles estão compartilhando. Aquele elétron que estava desemparelhado, agora ele está circulando ao redor dos dois átomos. Aqueles dois elétrons estão circulando ao redor dos dois átomos. Entendem? E o que acontece aqui? Aqui é uma molécula polar. Na verdade, eu quis representar o hidrogênio ligado a um oxigênio. Como o oxigênio é maior, ele fica um pouco distorcido. E mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele fica um pouco distorcido. De forma que desse lado aqui fica mais elétrons que do lado do hidrogênio, olha. Tá vendo? Essa aqui é uma ligação apolar e essa aqui é uma ligação polar. Mas eu não preciso preocupar com isso hoje, tá? Eu vou detalhar isso em outras aulas para vocês. É só para vocês saberem que tem como ter ligação em que os elétrons estão igualmente distribuídos dos dois lados ou em que os elétrons circulam mais de um lado do que do outro. E para finalizar, essas três representações eu coloquei aqui de forma escrita para vocês entenderem. Olha, eu posso representar uma molécula. Quando a gente fala molécula, a gente sempre pensa em ligação covalente, tá? Toda molécula tem ligação covalente. Toda. Então, sempre que a gente falar assim, olha, uma representação molecular, uma representação da molécula, eu posso colocar a fórmula química dela. Fórmula molecular, H2O, CO2. Significa que aqui eu tenho o oxigênio ligado a dois hidrogênios, ok? E aqui eu tenho um carbono ligado a dois oxigênios. A forma que eles vão ficar, depois a gente vai fazer exercícios para aprender. Olha como é que está aqui, por exemplo, a estrutura eletrônica, pensando na fórmula de Lewis. Eu tenho o oxigênio com 6 elétrons, compartilhando um elétron com hidrogênio, e o outro elétron com outro hidrogênio, tá vendo? Formando a molécula de água. E aqui o carbono compartilhando 2 elétrons com esse oxigênio e 2 elétrons com outro oxigênio, numa ligação dupla. E essa aqui é a fórmula estrutural plana, ou fórmula de Cooper, muito usada em química inorgânica. O Wellington deve ter trabalhado isso com vocês. A gente pode representar, então, cada ligação covalente com um tracinho. Aqui é a molécula de água e aqui é a molécula de gás carbônico. Isso aqui é só mais um resuminho, tá? Uma outra forma de representação, onde aqui eu tenho os compartilhamentos de elétrons. Olha, ligação dupla, ligação tripla e aqui uma ligação simples. Aqui também tem uma ligação simples, ó. Então, aqui é uma ligação simples. Aqui também. Dupla. E tripla. Isso só é uma classificação de ligação covalente. Só quando tem compartilhamento de elétrons que eu posso usar essa nomenclatura, tá? Deixa eu ver se é o último slide. É o último slide da ligação covalente.